Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 307 da História de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos aqui no capítulo 17, da segunda parte do livro. A cidade estava tão cheia de peregrinos que mal se podia circular pelas ruelas estreitas. No átrio, apertadas umas contra as outras, as pessoas formavam uma compacta massa. Uma incontável multidão cercava as casas dos cambistas e as bancas dos vendedores de animais para o sacrifício. Naquele ano, as festas de Pechaim tinham atraído uma quantidade inumerável de fiéis. Depois de ter sido sufocada a rebelião de Judas de Gamala, a paz voltara e a questão do recenseamento caiu no esquecimento. Os romanos procuravam conquistar a população. O governador Copônio mostrava-se benevolente em todas as ocasiões. Ele mesmo tinha facilitado a reconstrução dos pórticos do templo. O assunto da reposição da água romana, da águia romana, no frontispício do santuário, nem chegou a ser proposto. Em lugar da águia romana, destruída por um grupo de jovens fariseus nos últimos dias da vida de Herodes, voltou ao frontispício o cacho de uvas fundido em ouro. As divisões romanas estacionadas na cidade tinham a ordem de apresentar-se sem as suas insígnias, que traziam as cabeças dos imperadores como remate. Tratava-se de evitar qualquer ofensa aos sentimentos religiosos dos hebreus. O sumo sacerdote recebia ouro para oferecer, em nome do imperador, em sacrifício anual a Iavé. Anunciava-se uma época de paz e de bem-estar, e todo aquele que pôde fazê-la realizou nesse ano a santa peregrinação. José e Miriam, que durante vários anos não puderam cumprir com o preceito de visitar o templo, era um dia de enorme alegria para José e Miriam, né? No ano anterior, tinham ido a Jerusalém sozinhos, sem Jesus. Este ano, levaram-no consigo. Jesus fazia peregrinação não mais como criança que acompanhava seus pais, mas como homem maduro, cumprindo uma obrigação religiosa. Iam oferecer um sacrifício e, aproveitando a oportunidade, José queria falar sobre a instrução de Jesus com alguns dos grandes mestres. Tinha de tomar uma decisão final sobre este assunto. Para dizer a verdade, José não recuperara sua anterior eficiência. Continuava a ressentir-se de certo peso. Cansava-se facilmente. Custava-lhe trabalhar. Mas ele se superava e trabalhava. Não podia fazer muita coisa, apesar de todos os esforços. Diminuiu sua renda e agora o trabalho de Jesus era imprescindível. O jovem tinha de suprir o pai com muito mais frequência. Não obstante, José sentia que não podia prejudicar, por sua incapacidade, o futuro do filho. Durante muitas semanas esteve lutando dolorosamente consigo mesmo. De início,
pensava que iria recuperar sua capacidade de trabalho anterior. Dominou sua impaciência, mas foram passando as semanas e os meses e as forças de antes não voltavam. Por fim, compreendeu que a enfermidade, mesmo oculta, continuava presente e já não iria recuperar sua antiga eficiência. Agora tinha de lutar contra a amargura. Sentia-se a tal ponto responsável pela família, amava tanto o seu trabalho. Uma voz insistente sussurrava a seu ouvido que, já que fora privado de tantas coisas na vida, deveria ao menos ter conservado sua capacidade de trabalhar e proteger os seus. José venceu a tentação depois de uma luta terrível. Convenceu a si mesmo de que aquela fraqueza, tão tardia, lhe fora enviada pelo Altíssimo. Ele, que lhe confiara uma tarefa, agora lhe tirava a possibilidade de realizá-la. Evidentemente, era esta a sua vontade, misteriosa como sempre. Opor-se a ela teria sido uma rebelião. Deixou de pensar se era culpado de alguma coisa ou se o seu estado era um castigo. Quis aceitar a vontade do Altíssimo com humildade e em silêncio. Agora não se permitia queixa alguma. Esforçava-se por estar sempre sereno e sorridente. José não sabia como adequar esta sua fraqueza com o projeto de mandar Jesus para estudar em Jerusalém. Discutiu o assunto em uma conversa com Miriam. Colocou claramente o problema. Se deixamos que Jesus se forme com alguns dos doutores, será ainda mais difícil para nós, porque viverá afastado. Pelas palavras de Miriam, José deduziu que o afastamento de seu filho a preocupava mais que as dificuldades materiais. Ela não parecia estar muito convencida da ideia de que seu filho deveria ser instruído para tornar-se um escriba especializado na escritura. Entretanto, estava disposta, como sempre, a qualquer sacrifício. Concordou com José que era preciso resolver o assunto dos estudos de Jesus durante sua estada em Jerusalém. Na cidade, extremamente cheia, o tradicional banquete pascal tinha de ser feito em turnos. Devido a seu grande número, os procedentes da Galiléia tinham obtido permissão dos escribas para comer o cordeiro à véspera da Páscoa. O povo se reunia em pequenos grupos para prepararem juntos a ceia solene. Imediatamente depois de cear, deixavam o local para o grupo seguinte. Mas havia aqueles que não puderam encontrar um lugar dentro do recinto da cidade, e estes tiveram de acomodar-se para a ceia em tendas erguidas fora das muralhas. Jesus, Miriam e José ficaram em uma tenda durante essa semana festiva, mas alugaram na cidade uma casa para o banquete. Fariam a refeição juntamente com a família de Cleofas e uma outra também procedente da Galiléia. Tudo aconteceu conforme a tradição. Na mesa havia um cordeiro assado inteiro, pão ázimo, ervas amargas, molho vegetal vermelho. Como o mais velho do grupo, José cuidava do ritual. De pé, com o cajado na mão, recitaram o salmo. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo bárbaro, então fez de Judá seu santuário e de Israel o seu reino. A seguir começaram o banquete. Comiam e bebiam do vinho em uma taça comum, que passava de mão em mão. Na terceira volta, tornaram a levantar-se para cantar um hino alegre. Louvai, servos do Senhor, o nome do Senhor. Bendito seja seu nome, agora e pelos séculos do nascer
ao pôr do sol. Cantando de mãos unidas, moviam-se em ritmo como num baile. Era um hino de alegria e fraternidade. Encheram mais uma taça e em seguida começaram rapidamente a recolher a mesa. Terminara o tempo de que dispunham. Os outros já esperavam para entrar com seus pratos e talheres. Em devoto silêncio, meditando as palavras dos salmos cantados, voltavam para suas tendas através da cidade cheia do festivo alvoroço. Apesar da hora avançada, ninguém dormia. Havia cânticos nos terraços, luzes por toda parte, gente vagando pelas ruas. As portas das casas, conforme a tradição, estavam assinaladas com sangue de cordeiro. No alto, por cima dos telhados, erguia-se o templo. O santuário estava rodeado por guirlandas de archotes e lanternas acesas. Parecia uma imensa montanha de luzes. 3 dias mais tarde, a peregrinação procedente de Nazaré e Séforis preparava-se para o regresso. Combinaram reunir-se todos alguns estádios fora da cidade, na estrada de Jericó. Era impossível reunir-se na cidade ainda cheia de gente. Até o último dia, José não conseguiu encontrar o rabi Jehudá ben Gerim, que era amigo do famoso Yohan ben Zakkai. O chefe da sinagoga de Nazaré dera uma recomendação para ele. Impaciente, o fariseu escutou José às pressas e em seguida ergueu os ombros com indiferença. Certamente, assegurou ele, podia falar do jovem com o rabino Joanan, já que assim o pedia o chefe da sinagoga de Nazaré. Contudo, não podia dar-lhes esperança de que o resultado dessa conversa fosse a disposição do grande rabino em acolher o jovem para formá-lo. O sábio Joanan tinha muitos discípulos que prometiam muito e procediam de conhecidas famílias farisaicas. Ele, Jehudá, não acreditava que o filho de um nagar de Nazaré, e torceu a boca ao pronunciar o nome da cidade, tivesse a oportunidade de se destacar entre os outros. Além disso, se tivesse de falar do jovem ao grande rabino, não o faria de imediato. As festas não haviam terminado e os escribas estavam ocupados com algo mais importante que os assuntos de uns garotos que queriam estudar com os grandes mestres. Por outro lado, o rabi Jehudá sabia que o excelente doutor Joanan meditava neste momento certo versículo e não era possível incomodá-lo, enquanto não chegasse a uma explicação adequada do significado das palavras do Salmo. Abre aspas, falarei em parábolas e explicarei os mistérios eternos, fecha aspas. Portanto, não havia esperança de chegar a uma solução por agora. José e Jesus conseguiram chegar até o pórtico real, lugar onde se sentavam os eminentes escribas para discutir publicamente sobre alguns problemas. Um grupo de jovens fariseus formava um círculo diante dos sábios, e só por trás de suas costas podia-se ver e ouvir um pouco com dificuldade. Acontecia às vezes que alguém do público levantava a mão, punha-se de pé e pedia humildemente aos sábios rabinos que se dignassem explicar algum problema. Os doutores, no entanto, só de vez em quando mostravam-se interessados nas perguntas. Neste caso, chamavam a pessoa para o seu lado, faziam-lhe perguntas e diante dele discutiam a fundo o assunto. Na maioria das vezes, não faziam nenhum caso do interlocutor, e quando este começava a falar, os fariseus jovens faziam-no calar, com um ameaçador cala-te. José perdeu Jesus no pátio do templo.
No entanto, não deu importância a isto. O jovem passeava sozinho pela cidade e sempre voltava a seus pais. Ocorreu também o caso em que chegou a pernoitar fora da tenda. Igual a milhares de pessoas, passava uma breve noite envolvido no manto em algum lugar junto à muralha, para poder, com as primeiras luzes da aurora, quando as portas da cidade estavam todas fechadas, tomar parte nas orações da abertura do santuário. Também não estava preocupado com a ausência de Jesus quando desmontaram a tenda. Na realidade, ele sempre aparecia quando havia alguma coisa para fazer e podia ajudar a seus pais, mas continuava sendo uma criança e podia ter se esquecido de tudo ao ver algo interessante. José estava convencido de que o filho iria aparecer, correndo a qualquer instante. Sensato e sério, poucas vezes se deixava levar por um espírito de independência juvenil e nunca se esquecia que sua mãe podia estar preocupada com ele. Entretanto, não viram Jesus no local da reunião. Mas também agora, nenhum dos dois mostrou preocupação. Em uma multidão de várias centenas de pessoas, não era fácil encontrar alguém. Eles foram dos últimos a chegar, no momento em que o grupo iniciava a caminhada, em meio a cânticos alegres. Juntaram-se pressurosos aos grupinhos dos que chegaram tarde para a reunião. Não andaram muito nesse dia. Pararam para pernoitar e só então José se pôs à procura do jovem. Encontrou a mulher de Cleofas e seus filhos, mas Jesus não estava com eles. Não o vistes? Perguntou, já agora preocupado. Não, tio, disseram. Não o vimos desde ontem. Não sabeis com quem poderia estar? Não. Quando dá uma volta, ele o faz somente conosco ou sozinho. Com o coração inquieto, voltou para onde estava Miriam. José atormentava-se pensando como lhe falar da ausência de Jesus. Miriam estava ocupada no preparo da ceia. Estava sentada sobre a sela, com uma gamela no colo, preparando a massa. Assim que José parou diante dela, levantou subitamente a cabeça. Pela expressão de seus olhos, ela soube que ela adivinhava. Pela expressão de seus olhos, ele soube que ela adivinhava a notícia que trazia. Não o encontraste? Percebeu um tremor de sua voz. Não. Onde estará? José, onde ele estará? Não sei, ninguém o viu. Deve ter se perdido na cidade. Miriam abriu os olhos como para exclamar algo, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Suas faces ficaram pálidas. Respirava arfando. A gamela deslizou de suas mãos e caiu ao solo. Não se abaixou para recolhê-la. Perguntou: o que vamos fazer? Voltaremos, nós vamos achá-lo. Ela se pôs de pé num salto. Vamos. Queres ir já? Agora? Agora? Já será noite, num momento. Podemos deixá-lo sozinho? José não tentou detê-la. Às pressas, tornaram a pôr os arreios no asno e puseram-se a caminho, sem tocar na comida. Anoiteceu, não havia ninguém no caminho. Andavam depressa. Miriam ia à frente. José, que a seguia, ouvia sua respiração acelerada. Até então, ele nunca a tinha visto naquele estado. Era ele quem costumava ter medo, assustar-se, preocupar-se, pressentir, imaginar o pior. Ela estava sempre serena e senhora de si. Até mesmo quando sentia medo, não o deixava transparecer. Aproximava-se a hora terceira da guarda noturna, quando vislumbraram
sobre o fundo ainda escuro do céu, a mancha cintilante dos fogos acesos. Nas alturas, o templo parecia uma constelação suspensa sobre o horizonte. À medida que se aproximavam, distinguiam mais e mais luzes. Estavam cansados devido à marcha rápida. Iam correndo na escuridão, os pés ensanguentados pelos tropeções nas pedras. As portas da cidade estavam fechadas. Não havia outro remédio senão esperar até o amanhecer. Foram até o local onde estavam pernoitando, com esperança de ali encontrar o jovem. Mas Jesus não estava lá. Não montaram a barraca, apenas aliviaram o asno dos arreios e deitaram-se no chão envolvidos em seus mantos. Permaneciam em silêncio. Miriam não dizia nada. José não se atrevia a tomar a palavra, preocupado com o inusitado comportamento dela. Deitado sem poder conciliar o sono, José ouvia a seu lado a respiração irregular de Miriam, o que indicava que ela também não dormia. Em uma angústia que aumentava em certos momentos, José pensava no que teria acontecido. Jesus sempre fora extremamente carinhoso com sua mãe. Desde sua infância, tinha o cuidado de não lhe causar o menor desgosto. Não, era impossível pensar que estivesse distraído, conversando ou olhando alguma coisa. Não era dessas crianças que costumavam perder-se. Então, o que havia acontecido? Qualquer preocupação que experimentava despertava muito facilmente a imaginação de José. O que podia ter ocorrido? Antigamente, davam-se casos de rapto de meninos e meninas, realizados por indivíduos que abasteciam a corte de Herodes com os raptados. Também se falava de jovens raptados por bandidos da Pérea, que a seguir os vendiam nos mercados orientais. Durante a guerra, houve todo tipo de violência, mas desde que os romanos tinham imposto a paz ao país, todos se sentiam seguros. Um garoto de 12 anos não desaparece sem nenhuma razão. Além disso, como poderia ter se perdido na cidade se o templo podia ser visto de qualquer lugar? E se fosse aquele velho assunto? Herodes tinha morrido. Seus filhos não eram mais reis dos hebreus. Haveria ainda alguém que se recordasse da visita dos sábios partas? Os únicos que poderiam lembrá-lo eram os habitantes de Belém. Sim, sem dúvida, eles não o teriam esquecido. Algum de seus parentes pode tê-lo visto e espreitado. Certamente o odiavam. Desejavam vingar-se? Então alguém teria ido denunciá-lo aos romanos? Os partas eram inimigos. Os contatos com eles podiam ser considerados uma traição. Os contatos, com eles podiam ser considerados uma traição. Mas pode ter acontecido outra coisa. Algum daqueles loucos que sonhavam livrar-se da dominação romana pode ter pensado que seria mais fácil levantar a bandeira da rebelião, tendo em mãos o herdeiro da estirpe de Davi. Esses desvarios tornavam-se cada vez mais inquietantes. Excitado pela imaginação, o pensamento não parava de conjecturar. Não havia maneira de controlar sua corrida febril. Pelo menos Miriam, pensava ele, não é vítima desses desvarios. Não costuma imaginar situações inusitadas. Quando, porém, ela teme pelo filho, todo o seu ser experimenta a dor. É como se lhe arrancassem uma parte de seu corpo. Ou talvez, pensava José, ela sofre por sentir-se culpada do acontecido. Ele mesmo experimentara isto em mais de uma ocasião em sua vida. Tinha tendência a se acusar. Depois dos anos transcorridos ao lado de Miriam,
comparando a serenidade de sua esposa com a sua própria intranquilidade, começou a compreender de onde lhe vinha esta inclinação. Durante toda a sua vida, desejava servir, mas precisava sentir que podia servir. O Altíssimo o chamou, mas não confiou tudo às suas forças. Permitia-lhe agir para, em seguida, tomar ele mesmo as rédeas em suas mãos. Isto causava amargura em José, e essa amargura mudava-se em reprovações contra si mesmo. Acusava-se, não se atrevendo a acusar o inconcebível. Miriam jamais se acusava. Era toda humildade e amor. Nada esperava de si mesma. Estava convencida de que recebera tudo gratuitamente por caridade. E também agora não devia repreender-se por nada. Simplesmente sofria, sem divagar, sem nada imaginar, sem procurar compreender. Em certas ocasiões, José tinha dito a si mesmo que seria ela, e não ele, quem traçaria o rumo de suas vidas. Com frequência tentava imitá-la. Não se considerava culpado pelo acontecido e tampouco se culpava agora. Pensava unicamente: tudo o que eu tenho, eu o recebi pela vontade do Altíssimo. Devia ser uma sombra. Quando o sol chega no seu apogeu, a sombra desaparece. Talvez ele queira dar-me um sinal de que se aproxima o momento. Talvez ele tenha desaparecido para que eu saiba que chegou o momento do meu desaparecimento. Os desvarios febris e a angústia diminuíram. Sabia que, quando se fizesse dia, correriam em busca de Jesus e o procurariam sem descanso. Fariam tudo para encontrá-lo, mas o encontrariam unicamente se o inexpressível quisesse que o encontrassem. Podia ser que estivesse chegando a hora por cuja vinda Jesus tinha rezado. E esta será a hora em que o Pai terreno deixará de ser necessário. José apoiou a cabeça em seu manto, enrolado, e dormiu. Então, aqui termina o capítulo 17, né? Que é o penúltimo capítulo, que só estará faltando aqui o último capítulo, né? Então, a descrição aqui é da perda, né, de Jesus, né? E o nosso autor, ele reconstrói, né, imaginativamente essa Jerusalém, né, nessa Páscoa específica, as multidões, né, que estavam todas aglomeradas em Jerusalém, né, e aqui o nosso autor, né, adiciona um tempero na história dele, né, que é que José estava tentando, né, falar com um rabino sobre a formação intelectual de Nosso Senhor, né? Obviamente sonhando para o seu filho, né? José sonhando para o seu filho adotivo um futuro de escriba, né? De doutor da lei, né?
de grande intelectual do templo, né? Dada as avaliações que ele tinha recebido lá do rabino de Nazaré, né? Que ele estava muito acima dos outros, que ele tinha uma capacidade muito maior do que a dos outros, uma compreensão muito maior, uma capacidade de explicação das escrituras muito maior, obviamente, né? Porque ele era o autor das escrituras, né? E então esse é digamos assim, um tempero em que o nosso autor adiciona à história que nós conhecemos, né? Muito resumidamente, né? São Lucas descreve isso aí num versículo, né? Um ou dois versículos do evangelho dele, né? Da perda de Nosso Senhor por São José e Maria Santíssima, né? E essa é curioso que a menção é dos 3 dias, né? Para reencontrá-lo, né? E quando a gente medita o mistério do Rosário, né? Esse mistério, não há muita, digamos assim, não há muito alimento imaginativo, né? Para que nós meditemos mais profundamente esse mistério, né? Por que eles demoram 3 dias, né? Mesmo essa volta da onde eles estavam, do posto, né, de repouso onde eles estavam, porque eles estavam em Jerusalém para Nazaré, né? Mas eles tinham caminhado pouco, né? Então a volta foi rápida, né? Não é como se eles tivessem caminhado um dia inteiro e voltasse um dia, né? Por onde elas passaram, né? Por onde eles passaram em Jerusalém, né? Em que lugares eles procuraram, né? Aqui a história do nosso autor nesse capítulo, né? Para nas portas de Jerusalém, né? Estavam fechadas e que então eles não podiam acessar a cidade por enquanto, né? E no último capítulo ele vai escrever mais sobre isso. Então, por outro lado, né, essa perda de Jesus é central, né, porque ela é uma das dores de Maria. Né? Então, uma das 7 dores de Maria, né? Que nós já vimos, já havíamos lido sobre essa dor, né, extensamente, quando nós lemos o livro do Padre Faber, né, sobre as dores de Maria. Aqui nós estamos, digamos assim, observando externamente, através do Dobrazinski, da imaginação do Dobrazinski, né, observando exteriormente, mais focado, né, nos sentimentos interiores de José, porque aqui é a história de José de Nazaré, né? Então, nós estamos observando, através da pena de Dobrazinski, né, as conjecturas de José, né, as preocupações de José. Né? E através de José nós estamos observando Miriam, né, nós estamos observando Maria. Né? E, obviamente, José observa a dor de Maria, mas ele observa do lado de fora. Né? E através das reações, né? Através da postura. Né? Dessa vez, por exemplo, nessa caminhada, foi a primeira vez que Miriam se coloca à frente de José. Né? Ela não dá a José a primazia da liderança. Né? Aqui, Miriam toma para si
a liderança da procura, né? Da caminhada e da procura, né? Então, José nota isso, né? Nota que a diferença, né? Ela não aceita mais, nesse caso específico, a liderança de José, né? Ela, ela toma para si a responsabilidade, né? Ela não sobrecarrega, digamos assim, José com essa tarefa. Ela fala, não, essa tarefa é minha, né? E, e aqui nós vemos José, enfim, meditando sobre o acontecimento, né? E meditando, inclusive, do ponto de vista da vida dele, José, né? O que aquilo que está acontecendo pode significar para ele, né? Ele tem uma bela metáfora aqui, né? Da sombra e do sol, né? Quando o sol chega ao seu apogeu, a sombra desaparece, né? Então, ele, sombra do pai, né? Iria desaparecer, né? Enfim, então aqui é uma descrição que nós podemos adicionar, né? A, a nossa imaginação quando estivermos meditando o mistério, né? Do desaparecimento de Jesus, né? Do reencontro, na verdade, né? De Jesus por Maria, né? Tá certo? E é reencontro de Jesus por Maria, né? Não é por José, né? Então, gostaria de ouvir agora, se houver, as observações e comentários. Oi, professor. Opa! Sempre pega o seu aí com a. Um cafezinho ou água? Café ou água? Pois é, não que eu termine tranquilo, não tem pressa Não, não. mas diga lá. Mas é o seguinte, é mais um vídeo aí pra gente meditar, né? O último mistério da alegria. E nesse aí eu costumo, às vezes, cruzar com por exemplo, no mistério primeiro da glória, né? Que é a ressurreição de Cristo, os discípulos de Maús descendo, né? Saindo de Jerusalém e descendo. E aí eles voltam. Então vão São José, Santa Maria vão. Ou seja, agora o templo não é mais o templo de Jerusalém, né? Depois que o véu foi rasgado na paixão de Cristo, né? Então o templo agora é o cenáculo, é Nossa Senhora, os apóstolos, e eles procuraram, né? E a gente via muitas vezes, né? Como os discípulos de Maús desceram-se desanimados, abalados, confusos, né? E assim que eles provaram, né, perceberam que Deus estava vivo, eles voltaram. Né? Da mesma forma que o pessoal, que assim, São José percebeu, cadê Cristo? Né? São aqueles 3 dias que Cristo, né, foi sepultado, desceu os infernos, né, antes de ressuscitar. Mas aí, como é que eu explico? E é uma coisa difícil, né? Às vezes você tenta explicar, mas assim você não encontra palavras exatamente aquilo. Mas essa procura do Nosso Senhor também, a gente vê, né, São José, Nossa Senhora, e o que eles contam, assim, a cidade cheia e o pessoal já saindo, né? Então eles indo na contramão daquele pessoal Isso. todo trombando, né? É. Aí também você vê nos discípulos de Maús a mesma coisa, a mesma situação, eles estavam indo na contramão também das pessoas. Só que não descreve isso, mas a gente imagina que tá todo mundo indo, eles também estavam indo, né? E aquela coisa de como o mistério da ressurreição tem, como sugerido São Luís, né, de Montfort, de a fé, né, que Nosso Senhor reavivou a fé deles ali no caminho, né, e eles voltaram.
falar, não, ele ressuscitou mesmo, tudo se aconteceu conforme previsto, né, conforme profetizado. É a mesma coisa, né, que eu coloco aí também, a mesma coisa que eu peço também, né, então é essa a fé, até mesmo antes da paixão, né, porque se a gente não tiver fé nos momentos de dor da vida da gente, a gente vai acabar sucumbindo, vai acabar fazendo, falando, pensando besteira, não agindo em conformidade, não aceitando a vontade de Deus, né? Essas cruzes diárias que a gente recebe, né? Como disse Santo Afonso, todo dia receba das mãos de Cristo a sua cruz. E da mesma forma, eles só foram encontrar Jesus no templo. Ou seja, você vai encontrar Jesus na É. garagem do pastorzinho Nem ali. tratando do burrinho do lado da casa de alguém, né? Pois é, exatamente. Né? Então é ali na igreja, ali, a verdadeira, né? Não é a falsa. É, é, Não é aquela de pele, outras coisas, outras esquisitices a mais aí que a gente vê por aí fora, é. né? Então, vamos tentar explicar assim tudo. Um negócio assim, as imagens me dizem mais do que as palavras conseguem explicar, mas basicamente é isso, né, essencialmente. É, Você vai procurar, mas só vai encontrar ali. Não adianta se bater de porta em porta. Pessoas, celebridades, influenciadores. Esse pessoal não vai dar o caminho. É lá, é lá. É lá onde ele devia estar e é lá onde ele está. é, Né? Porque ele diz depois lá, né? Vocês não sabem que eu tenho que fazer a vontade do meu pai. E é onde que Jesus, né? O que é o pão, que é né, vinho, a verdadeira carne, o verdadeiro sangue, ele está no templo, né? Então é ali que a gente tem que ir, é ali que a gente tem que encontrar, nesses ensinamentos, né? Que é ali que Jesus fala aos doutores, né, os verdadeiros doutores, né? Também nós temos os nossos doutores na igreja. Então é tudo isso assim, que me faz cruzar esses pensamentos, né? Pedir a Deus para ajudar a não ter o respeito humano, né? Ou seja, bater de frente com as pessoas, mas continuar prosseguindo, né? é, Não seguir as modas, não seguir os modismos, as normoses aí que a gente pensa, normal. Outro dia, a Ana Paula abriu aqui uma conferência, né, ou foi o Billy, eu estava ouvindo, mas não estava vendo, daquele padre Ivan do IBP, muito boa, inclusive, falou assim, o Brasil é normal, como assim, buracos normal, pessoas mortas, assassinadas, normal. A gente vê o índice de gente morta por forma violenta, dá uma guerra, né? Uma guerra que se seria poupada se realmente as autoridades estivessem interessadas em resolver esses problemas, é. movessem realmente uma guerra contra os verdadeiros culpados, não deixando muitas vezes pessoas inocentes, outras pessoas que bem têm envolvimento com criminalidade, mas mesmo assim, né, seriam vidas que poderiam ter sido poupadas. Mas eu faço sempre essa meditação, assim, professor. Assim, Muito bom. eu não sei, muita gente já deve ter pensado isso também, mas assim, sempre cruzo essas coisas, né? E a gente vai viajando, né? Meditando, né? Mas é isso. Agora, outro ponto interessante é aquele de Nazaré que o Fabinho torceu a boca lá, Nazaré, né? Como o pessoal diz no É, Evangelho, né? é, Que bom pode vir de Nazaré, né? é, Oh, eu pensei, se Nazaré tá parecendo Brasil, que bom a gente pode vir do Brasil. Se vier é, alguma coisa boa, não é mérito do Brasil nem do brasileiro, é o mérito de uma pessoa que tiver, né, de uma pessoa aqui, outra ali, né, que tem um talento e se esforçou também, né? Claro que o brasileiro ele é muito sola graça, né? Ele acha que basta a graça. A pessoa sempre vai receber um talento, claro, assim naturalmente, por isso eu não vou nem a pegadinha, né? Por isso eu não vou nem me esforçar, né? Não recebi esse talento, então, assim, meu filho, ponha, mete bronca aí, é. né? Quando a Faz pessoa recebe o talento, o brasileiro aceita. Quando ela se ah, esforça e ganha esse talento, aí ele odeia essa pessoa. odeia. Aquela fábula da lebre de tartaruga não diz nada pro brasileiro médio, né? Não. Ou seja, vocês têm uma tartaruga que não é uma pessoa talentosa. Eu coloco muitas vezes para os meus alunos isso. Ele não é uma pessoa talentosa, mas é uma pessoa perseverante,
disciplinada, Pois é. né? Ela vai igual uma roda de moinho, ela vai moendo aquilo ali, ela vai sempre, 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 no final a farinha está pronta. É. É. A lebre é talentosa, né? O estilo brasileiro, talentoso, mas preguiçoso, É. né? Igual eu falo com o pessoal, assim, tem gente na sala de aula que é talentosa. Às vezes, por exemplo, alguém fala, mas o fulano, ele é muito talentoso, assim, realmente ele tem facilidade. Ele tem facilidade, tem aqueles que têm facilidade e se esforçam. Tem aqueles que têm facilidade e não se esforçam. É. Né? E poderia ir muito mais além se esforçasse. Mas tem, igual eu falo com eles, mas tem aquelas tartarugas, estão devagar, né? Eu fui uma dessas tartarugas também. Só que eu me esforçava, né? Eu estudei com bolsa, então eu falei assim, ou eu aproveito isso, ou eu nunca mais vou ter chance de estudar, porque isso é muito caro, né? Era muito É. caro estudar, né, um idioma. E hoje não, hoje qualquer Zé Ruela aí, batedor de laje, está dando conta de pagar um curso. É. Mas, então eu falo com eles, se esforcem e mantenham o esforço sempre, porque vocês veem, a tartaruga, e muitos deles não conhecem fábulas básicas, né? A tartaruga chegou lá e a lebre ficou para trás. Porque a tartaruga, né, eu dou muito mais valor à pessoa que se esforça, tenha talento ou não, do que aquela que tem talento, é brilhante e tal, mas não faz nem tanto esforço assim, que é tão fácil para ele, ou pelo menos não faz na sala de aula. Às vezes ele acha que não, mas ele tá também se esforçando ali. Tem gente que aprende um idioma julgando, assistindo um filme, cantando músicas ali que É. escuta por aí, né? Mas a tartaruga é aquela, é o exemplo para gente, né? De manter o passo firme, né? E sempre se esforçar. E deixa eu ver o que mais que eu tinha, outra coisa também. Aquela do sol, né? Quando o sol surge e a sombra desaparece. Me fez lembrar também um Bonito isso. trecho até de São João Batista fala, né? Eu até lembro do texto. Evangelho de São João, capítulo 3º, versículo 30. Não é fácil, 3, fácil. Ele fala, importa que ele cresça e eu diminua. É. Ou seja, a gente, depois que cumpre uma tarefa, já entrega a coisa, ou seja, cumpre a missão, né? Que foi São João. Foi como um profeta, né? Que É. foi avisar o pessoal, vamos nos converter, o tempo está chegando. Ele foi preparar o terreno para o nosso Senhor fazer Aplanai os caminhos. isso. Né? Na hora que ele já viu, já indicou, já mostrou, já preparou o espírito daquelas pessoas para poder aceitar melhor esse ensinamento, foi a tarefa dos profetas, né, do Antigo Testamento. Aí ele, assim, para mim, a missão está cumprida. E assim São José também vai, né? E muitas vezes a gente, nas nossas tarefas, a gente faz a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente segura as pontas, né? Igual aquela historinha do menino que passou perto de um dique na Holanda, viu que tinha um furo e É. vazando água, e ele tomou a iniciativa de meter o dedo lá, segurar para não abrir mais, né? E na prática a gente nem sabe se isso resolve, provavelmente não. Mas passou alguém e falou: pega o pessoal da cidade, vem cá me ajudar e tampar esse buraco e tal. E o menino salvou ali aquela região da inundação. Né? Que muitas vezes é isso mesmo. Há uma necessidade ali, há um furo no dique ali, a gente segura as pontas até chegar ao reforço, né? E aí a gente, missão cumprida já. A nossa função era só entregar aquilo, segurar um tempo para entregar aquilo nas mãos mais competentes do que as nossas. É, exatamente. Era só isso, professor, que eu divaguei, obrigado. Ué, obrigado você, meu caro. Você falou várias coisas muito interessantes. Uma das quais é o seguinte: é, a ressurreição ela ocorre na ordem do tempo, né? Depois da paixão, obviamente. Né? A paixão e depois a ressurreição. Mas na ordem da fé, a ressurreição é mais importante que a paixão, porque, quer dizer, na ressurreição é que se cumpre de fato, ou se vê de fato, quem é aquele que morreu na crucificação. Né? Então, como diz São Paulo, se a gente não crer na ressurreição,
Nós não temos fé, né? Porque a história da paixão, ela é dignificada, né? Ou ela é confirmada com a ressurreição, né? Então, esse é um dos aspectos interessantes disso, né? A paixão, ela é o cumprimento e a nossa redenção, né? Mas para a nossa fé, a ressurreição é importantíssima, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, com relação a história que nós estamos aqui vendo, né, que é o desaparecimento de Jesus, tem um aspecto muito interessante que o padre Faber fala quando ele está analisando essa dor, né, que ele, digamos assim, ele alude a isso, né, que foi o único momento em que a Imaculada pode ter sentido o efeito do pecado, né? Porque ela não pecava, né? Então ela nunca, na ordem da graça, ela foi separada de Deus, né? Mas na perda de Jesus, né, ela foi separada de Deus. E o padre Faber menciona, né, muito bonito isso, né, que ali ela, pela primeira e única vez na vida dela, ela sentiu de fato o efeito do pecado, né, que foi a separação que ela teve com Deus. Isso dá pano para muita meditação, né? Foi ali que ela sentiu o que acontece com os pecadores, né? Quando eles cometem o pecado. Porque se não fosse isso, ela nunca teria sentido isso na vida, né? E ali ela sentiu de fato, na carne, né? No coração, em toda a fibra do seu corpo, né? O que era o pecado, né? Essa é uma observação interessantíssima do padre Faber no livro dele sobre as dores, né? E de resto, quando você fala do esforço, né? Aquela parábola dos talentos, né? Enfim, você recebe um conjunto de talentos, de dons para a vida, proporcionado àquilo que Deus quer de você nessa vida. E você tem que fazer o máximo com eles, né? E o máximo que você puder de esforço para desenvolver esses talentos, né? Nós certamente parecemos o povo que menos tem essa tendência, né, de desenvolver talentos, né? Nós não percebemos, não sabemos, nunca aprendemos, né, nada com esforço, né? O brasileiro, quando há um brasileiro que atinge o sucesso por esforço próprio, como eu disse, ele é odiado, né? Odiado. Se ele tem um talento e exibe esse talento, né? E obviamente o talento mais naturalmente exibido é o talento físico, né? Então nós temos aí os nossos ídolos futebolísticos, né? Então esse talento ele recebe, ele usa, né? Ele não tem esforço nenhum, normalmente vive uma vida que não tem esforço nenhum, né? Tem um sucesso miserável. Então esse é o ídolo brasileiro, né? E ninguém liga para fazer esforço, né? As pessoas são criadas para se esgueirar na vida, né? Nos caminhos
da vida para, sem esforço, ter nada, né? E é assim, mas, enfim, a, a igreja sempre ensinou o outro caminho. O caminho do esforço, o caminho da disciplina, né? O caminho da penitência, o caminho da aceitação, né? Dos sofrimentos, enfim. E nós temos uma natureza, né? Que nós resistimos muito a isso, né? E isso está encharcado em nós, né? Não é uma ou outra pessoa. Quando eu falo nós aqui, eu estou me incluindo, obviamente, nessa marafunda, né? Nós somos assim, né? Para a gente ir contra a nossa natureza, precisa de um esforço muito grande nosso, né? E é isso que o brasileiro, quando ele é esforçado, essa é a resistência que ele encontra, né? Primeiro na própria natureza, depois nos outros, né? Porque os outros não dão o menor valor para isso, né? Então, e outra, né? Todo caso de sucesso que o brasileiro contempla, a primeira hipótese que ele levanta para essa pessoa ter tido o sucesso que teve foi ter tido sorte, ter tido pessoas que o ajudaram, ter tido condições financeiras boas. Eles nunca imaginam que uma pessoa que tenha sucesso lutou contra todas as dificuldades e mesmo assim venceu por esforço próprio. Então o brasileiro acha todas as possibilidades para o sucesso dos outros. Não, mas esse cara é filho de papai, esse cara teve todas as dificuldades, as facilidades da vida, esse cara teve sorte, porque não sei o que, não sei das quantas, aconteceu no dia tal, assim, assim. Então o brasileiro sempre analisa as coisas assim. É sorte, condições financeiras ideais, e por isso ele teve sorte, né? Para também eximir, né? Eximir-se de não ter sucesso, né? Então, brasileiro é o cara que puxa todo mundo para baixo, né? E como ele não tem disciplina, ele não sabe cuidar das coisas, ele quando vê alguém que cuida, ele tenta puxar para baixo, né? Nós vemos isso o tempo todo, né? O tempo todo. É uma pena. Mas estamos aqui no último capítulo e infelizmente essa semana talvez eu não consiga mais ler, porque a minha esposa vai operar amanhã, de manhã, e provável que amanhã, quarta, quinta e sexta, eu não esteja em condições de ler. Mas eu deixarei vocês informados, né? Então nós vamos aguardar o último capítulo do livro, para talvez a semana que vem, né? Se tudo correr como é esperado. Professor, só um último acréscimo meu aqui, depois acho que a Ana Paula vai querer. Não. Sim, sim. É o seguinte, você me fez lembrar aqui até um colega de profissão do senhor, que chegou a ser professor, né, até na universidade inglesa, ele é indiano, e ele estudava engenharia. Como é que ele fazia? Ele trabalhava. E o que ele fazia? Ele aproveitava a luz do poste e fazia os exercícios com giz que ele roubava da escola no asfalto da rua. Uhum. E conseguiu. É, São exemplos, né? Em termos de atividades mundanas, você pode também transpor para a vida espiritual também, né? O esforço, ele vai te levar a algum lugar. Machado de Assis. Né? Também tem um Machado de Assis. filho de lavadeira, preto. Não, e ele não tinha, assim, o pessoal, a educação básica era boa, ele não tinha educação Nada. formal de, que era primária, né? Ah. Sexta série, uma coisa assim. Muito mal formado, né? Foi trabalhar com, acho que na tipografia, tinha até o autor do Memórias do Sargento Felícias, que viu nele uma pessoa Foi ele. Né, esforçada. Macedo lá. Aliás, adoro aquele livro dele. Também. De vez em quando eu releio. Maravilhoso. É mesmo. O único livro dele.
acabei descobrindo depois, assim, depois que eu fui pesquisar sobre o Major Vidigal, aquele sim, verdadeiramente um homem de bem que deveria ter sido adotado como patrono das polícias militares É, e resolveram adotar um traidor, né, e um insurreto, né? é, é. Mas era isso. Tinha mais outro negocinho só. Ah, sim. A gente fala aqui do Brasil, né? Ele passou uma frase pela cabeça, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Eu pensei, estar no Brasil sem ser do Brasil. Acho Isso, que isso. É. é a nossa saída É o daqui. nosso lema, é o nosso lema, é o nosso lema. É, Obrigado. muito bom. Pessoal, então aqui eu me despeço de vez. Obrigado, viu? Falou, meu caro. Obrigado a você. Não, você lembrou figuras excelentes. Não, no mundo tem figuras impressionantes, né? Um dos maiores cientistas do mundo, para mim, na área de eletricidade, né? Para mim, o maior foi um inglês que não tinha instrução formal nenhuma. Não é? Ele aprendeu, ele era aprendiz de encadernador de livro, né? E se transformou no maior cientista experimental do mundo, chamado Michael Faraday, na área de eletricidade, de química, uma coisa extraordinária, fabulosa. A obra dele é uma coisa monumental, né? Mas esforço próprio, de formiguinha. Mas, enfim, esse tipo de perspectiva não é a perspectiva do brasileiro. Nós não somos criados para isso. A nossa cultura não estimula isso, né? Agora, uma coisa é certa, o mundo está se transformando num grande Brasil, né? Porque assim, você encontra hoje em dia esse tipo de perspectiva de vida em todos os lugares do mundo, né? Só que nós sempre fomos assim, né? Para nós é muito mais difícil mudar, né? Então, Deus lhes pague a presença, os comentários, as observações, a paciência. E num dia desses nós nos reencontramos aqui para terminar esse livro. Talvez, eu imagino que na segunda, se eu ainda conseguir ler essa última parte na sexta-feira, se tudo correr bem, eu aviso para vocês, tá certo? Fica devendo o último capítulo aqui, o suspense, né? Do último capítulo, tá bom? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.